Palmi grava lá quinta e sexta. São os 2 dias de gravação. Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia, e hoje daremos seguimento ao capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Se porventura você está participando agora dessa aula e ainda não se inscreveu, por favor, tenha liberdade para fazê-lo, tá bom? E participe conosco, fazendo algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? E não esqueça o seu like. Ok? Vamos lá, uma pequena e breve recapitulação da aula anterior, quando Paulo ainda estava na cidade de Corinto. Eu quero destacar que aí a equipe dele, né, Paulo tinha uma equipe, Silas e Timóteo, que estava na Macedônia. Eles então chegam até onde Paulo se encontrava, né, que era a cidade de Corinto, e isso fez com que Paulo trouxesse um ânimo a Paulo, encorajando-o a pregar o Evangelho com mais intensidade, talvez não apenas por causa da sua equipe que chegara, mas também por causa de um sustento onde Paulo não precisaria mais, então, gastar parte do seu tempo fazendo tendas. Falamos claramente sobre isso na aula passada, ok? Então, vemos na aula anterior que Cristo, o chefe da sinagoga, ele se converte, e por causa disso trouxe um movimento enorme de pessoas também tomando a decisão ao lado de Cristo e sendo batizados, apesar de uma perseguição que já havia iniciado, né, contra Paulo. Porém, Paulo foi encorajado pelo próprio Senhor, diz a palavra, a permanecer firme em sua pregação, pois ele garantia então a proteção de Paulo, falando que lá naquela cidade havia muitos dele ainda que Paulo deveria resgatar. Paulo então permanece ali naquela cidade cerca de 1 ano e meio, e com o aumento então da perseguição, Paulo foi levado ao tribunal, porém a acusação não foi aceita pelo procônsul chamado Gálio. Vimos com mais detalhes na aula anterior. Sóstenes também, chefe da sinagoga, aí agora eu não sei se ele era o vice e assumiu no lugar de Cristo, ou se ambos eram, igualmente chefes de sinagoga, mas o Sóstenes foi espancado diante do tribunal. Também não sabemos se pelos judeus ou se pelos gregos. Ambos poderiam ter motivos para fazê-lo, né? Bom, depois de algum tempo, com essa intensificação da perseguição, Paulo, então, juntamente com Áquila e Priscila, tomam um navio e navegam em direção à Síria. Áquila e Priscila ficam em Éfeso, enquanto que Paulo, prometendo voltar a Éfeso, vai em direção a Jerusalém. Ele desembarca em Cesareia, mas acreditamos que ele foi até Jerusalém, e de lá ele rumo a Antioquia da Síria, de onde ele havia partido. Não sabemos quanto tempo ele ficou em Antioquia, mas o relato feito por Lucas é que logo ele então toma uma nova viagem, um novo empreendimento de passar pelas regiões da Galácia e da Frígia, firmando ali as igrejas que ele havia estabelecido nas 2 viagens missionárias que havia feito. Então, mas o seu alvo era aquela promessa de voltar à cidade de Éfeso, até porque Éfeso era uma cidade muito estratégica para Paulo alcançar toda a Ásia Menor, né? Era uma cidade que ele já queria ter ido há mais tempo, mas fora impedido pelo Espírito Santo, e vimos isso em aulas anteriores. Mas agora sim ele foi determinado a ir a Éfeso. Enquanto isso, Apolo entra em cena, né? E ele acaba pregando na cidade de Éfeso nessa ausência de Paulo. Porém, Áquila e Priscila
se aproximam dele e trabalham com ele, fortalecendo então assim a sua fé, dando a eles ensinamentos que ele ainda não tinha, e logo depois ele mesmo seguiu para Acaia. Nós terminamos assim a aula anterior, então hoje capítulo 19. Depois das igrejas de Jerusalém e Antioquia da Síria, Éfeso foi a igreja mais importante do primeiro século. Por isso Paulo intencionalmente volta, e especificamente volta para aquela cidade. Permanece na cidade de Éfeso por cerca de 3 anos. 3 anos. E dali o evangelho ele se expande por toda a Ásia Menor. Quando fala 3 anos para a cultura judaica, isso não significa necessariamente 3 anos exato. Quando tem 2 anos e alguma coisa, eles arredondam para 3 anos. Esses dias mesmo, eu estava trabalhando aquela distância em que o tempo que eles saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, até chegar no Monte Sinai, né? Na Bíblia fala que demorou 3 meses, porém, depois num outro texto mostra que ele gastou 50 dias, 49 dias para ser mais exato, né? No outro dia que seria o de número 50. Mas por que falam 3 meses? Porque pegou parte de um mês inteiro e parte de outro mês, e aí então eles já falam que foram 3 meses. É a cultura judaica que é assim. Para vocês terem uma ideia, a mesma coisa acontece com a ressurreição de Jesus. Jesus morre numa sexta-feira. E se formos pensar na nossa cultura, um dia é 24 horas. Então, se ele morre numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 3 horas do sábado é o primeiro dia. E às 3 horas do domingo é o segundo dia. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao 3º dia. Por quê? Porque parte de sexta-feira ele morre. Parte de sexta-feira. De 3 até às 6 da tarde, contou sexta-feira, um dia. Sábado, o dia inteiro, até às 18 horas, contou o segundo dia. Sábado, o segundo dia. E a partir das 18 até a hora que ele ressuscitou, 18 horas é que começa o dia para o judeu. Então 18 horas de sábado, 18h01 já é domingo. Então parte de sexta, parte de domingo e o sábado inteiro. Para a cultura judaica são 3 dias, por isso ao 3º dia Jesus ressuscitou. Então é assim. Então por isso devemos entender que esses 3 anos de permanência de Paulo em Éfeso não necessariamente seja 3 anos exatos, ok? Então era uma cidade, como eu já disse, uma cidade bem estratégica. Ela é a capital da Ásia, uma das mais influentes cidades do mundo, porque lá estava o mega templo da deusa Diana, né? E era uma cidade muito mística e muitos, né, iam à cidade de Éfeso. Então, por isso, estratégica. Essa era a ideia, era a visão de Paulo, né? Pode ver que ele foi em muitas regiões, ele procurou as cidades chaves, as cidades que dali daria para espalhar o evangelho às demais ao redor. Inteligente. Primeiro versículo de Atos 19, vamos lá, a nossa releitura, né, de Atos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Bom, Apolo foi apresentado em Éfeso na ausência de Paulo. Quando o escritor Lucas coloca Apolo aqui, ele coloca um paralelo. Enquanto Paulo está viajando, afirmando a fé, Apolo chega em Éfeso, prega, se torna conhecido e isso leva a se retirar para a região da Caia. Enquanto Apolo sai para visitar outras regiões, possivelmente Corinto,
aliás, certamente Corinto, porque na carta aos Coríntios a gente vê Apolo lá pregando, né? Então Paulo chega em Éfeso e aqui a gente vê que ele encontra alguns discípulos, ele coloca assim o texto, né? E olha o que diz em 1 Coríntios 16, versículo 12: quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Ou seja, ele escreve aos irmãos de Coríntios falando de Apolo, e certamente Apolo já tinha se tornado uma pessoa conhecida entre eles. A história dessa igreja, a história da igreja de Éfeso, ela tem uma certa continuidade, além do livro de Atos, claro, na primeira e segunda carta aos Coríntios, a Timóteo. Timóteo permanece como líder quando Paulo sai da cidade, depois dos 3 anos. Então, todas as 2 cartas que ele escreve a Timóteo, ele escreve enquanto Timóteo dentro do contexto de Éfeso, né? Então, Timóteo, ele foi o primeiro pastor, depois de Paulo, a cuidar da igreja de Éfeso. Depois a gente vê João, né? Não sei se assumindo o lugar de Timóteo, mas pelo menos esses 2 personagens nós temos certeza que pastorearam a igreja de Éfeso. Timóteo, logo após a saída de Paulo, e João, só não sabemos se foi para substituir Timóteo ou se no interregno de um e outro houve algum outro líder, outro pastor nessa igreja. Mas o que podemos também destacar aqui é que essa igreja de Éfeso, ela teve problemas espirituais, e esse relato nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Olha que essa carta foi escrita ao pastor de Éfeso, ao líder principal. Possivelmente pode estar se referindo a Timóteo. Não era João, porque João estava escrevendo essa carta, porque ele estava na ilha de Patmos quando escrevia o livro do Apocalipse, né? Então, há uma grande chance de ser Timóteo, o pastor dessa carta a quem Jesus manda João escrever. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Até aqui a gente consegue ver uma semelhança com a figura de Timóteo. E ele continua dizendo: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Aqui também a gente pode ver uma semelhança com a postura de Timóteo, porque ele foi discípulo de Paulo. Gente, Paulo não tinha paciência com impostores, e Timóteo deve ter tido atitudes semelhantes. E aí ele continua: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Mostra que a firmeza dele, né? Porém, ele diz aqui: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, o problema que tinha aqui é que ele não fazia da mesma forma que fazia no início. E Jesus então dá um puxão de orelha aqui, uma chamada de atenção para que ele volte às práticas de outrora. Se não se arrepender, Jesus continua ditando para João: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que ele está dizendo aqui, se você não se arrepender, eu vou tirar a igreja do lugar. Ou seja, a igreja de Éfeso não vai ter mais a mesma importância, né? Então nós vamos remover, eu vou removê-la desse lugar. Quando fala de candelabro, está falando da igreja.
Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Então observe, eu não estou afirmando que Timóteo era o pastor que recebeu essa carta, mas ele tinha tudo para ser o pastor, a não ser que tenha tido alguém que veio substituí-lo, porque o ministério de Paulo continuou e a gente vê que a possibilidade de repente Timóteo ter voltado em alguns momentos a estar próximo de Paulo, principalmente nos momentos de prisão e de dificuldades, não na mesma época que ele escreveu as cartas a Timóteo, porque ele escreve a carta a Timóteo justamente quando ele estava em prisão. Na cidade de Éfeso ele escreve aos Coríntios, né, aos irmãos de Corinto, e por aí vai. Bom, versículo de número 2, antes, quero concluir que aparentemente o pastor de Éfeso se arrependeu. Por que eu posso dizer isso? Porque a cidade, a igreja de Éfeso chegou a ser uma das 7 sedes da igreja primitiva nos primeiros 4 séculos de existência da igreja. Então, ela se tornou importante. Esse período de Atos era o primeiro século, né? Imagine, mais 3 séculos permaneceu firme. Alguns comentaristas chegam a dizer que no período em que João era pastor em Éfeso, a própria Maria, mãe de Jesus, viveu em Éfeso. E eu acredito que sim, porque Jesus pediu a João para que cuidasse de Maria. Então, se Maria ainda estivesse viva nesse período, certamente estaria morando onde João estava. Então, possivelmente, ela foi um membro da igreja de Éfeso. Né? Uma curiosidade para você. Versículo 2. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Só para lembrar, no versículo 1 ele fala que ele encontrou alguns discípulos. Depois nós vamos ver que eram 12 discípulos que ele encontra. Talvez ele vê esses discípulos falando a respeito de Jesus, e ele então se aproxima e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles então respondem: nós nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo então fica sabendo que eles não tinham a mínima informação a respeito do Espírito Santo. Paulo então ficou preocupado: quem são esses? De onde vieram? Quem ensinou eles a respeito de Jesus? Mas, queridos, se a gente olhar hoje, quantos crentes hoje em dia têm um estilo de vida semelhante, que ecoa a respostas desses discípulos quando indagados: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E quantos de hoje, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. Se falar de poder do Espírito Santo, aí que complica mesmo, aí que a pessoa não sabe mesmo. Ou seja, estamos vivendo dias assim. Por exemplo, se perguntarmos quando foi a última vez que Deus ministrou em sua vida de forma sobrenatural, que não poderia ser explicada de qualquer outra maneira. E se perguntarmos qual foi a última vez que Deus te usou assim, dessa forma, no poder do Espírito Santo, para abençoar pessoas. Como é que está a sua vida? Será que a carta que foi enviada ao pastor, dizendo: tenho contra ti porque abandonaste o primeiro amor, será que você que está ouvindo também não seria confrontada com essa indagação? Só para meditar, uma pergunta retórica. Versículo 3. Então, que batismo vocês receberam? Paulo está querendo entender que grupo é esse. São 12 irmãos, mas quem são esses irmãos? Aí eles respondem: o batismo de João. Responderam eles. Aí o versículo 4, disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce
naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então, devido a essa mensagem de João Batista, é possível que esse grupo, acreditando na palavra de João Batista, creram no Messias, no Jesus, que João Batista afirmou ser o Messias. E eles então pregavam, a exemplo de Apolo, que pregava essa mensagem com base no que aprenderam nos ensinos de João. E aí Paulo então diz, mas esse batismo é apenas um batismo de arrependimento. O que ele está dizendo? Esse batismo de João é um batismo que leva a pessoa a olhar para o passado, para o que cometeu, para o que precisava ser liberto. Já o batismo de Jesus nos leva para o futuro, nosso destino, com base em quê? Com base naquilo que Jesus fez, na sua morte e na sua ressurreição. Então, ele fala aqui do resumo do ensino de João Batista, que é o batismo do arrependimento. Era algo preparatório. A mensagem de João era algo provisório, que ressaltava a pecaminosidade do homem e gerando assim um senso de necessidade do Evangelho. Era uma preparação. Já o batismo de João então prenunciava Jesus, que a sua morte possibilitaria o perdão dos pecados. O batismo de João, volta a repetir, se baseava no arrependimento. Hoje em dia existem tantas pessoas que são batizadas no batismo de Cristo, mas não trazem consigo o genuíno batismo de João, que é do arrependimento. Quantas pessoas entram na igreja sem nenhuma mudança real ou significativa no seu modo de viver, no seu estilo de vida. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então está aí. Eles então aceitaram a mensagem. Na verdade, Paulo não precisou persuadi-lo, porque eles estavam pregando sobre Jesus, eles já acreditavam em Jesus. Eles só não tinham dado testemunho público de que eles pertenciam a Jesus. Eles ainda carregavam o título de discípulo de João Batista. Entende? Então eles precisavam se batizar, porque batismo não é condição para a salvação. Batismo é um testemunho da salvação. E eles agora então fazendo o batismo. Não, aqui não se tratava de dois batismos. Né? Primeiro o batismo do arrependimento, mas o batismo que tem validade na questão do reino de Deus é o batismo em nome de Jesus, né? Que tem a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. A mesma experiência que os discípulos tiveram lá no dia de Pentecostes, e lá, presta atenção, lá foi entre os judeus, foi no capítulo 2. Também aconteceu no capítulo 8, sobre os samaritanos. E também no capítulo 10, na família de Cornélio. A família de Cornélio era gentios, tementes a Deus, prosélitos, né? E agora aqui nesse capítulo que estamos estudando, a gente vê que eram 12 homens gentios, estavam lá na cidade de Éfeso. O que eu quero destacar quando eu separo judeus, gentios, samaritanos, o que eu quero dizer, enfatizar é que o derramamento do Espírito Santo, ele é universal, ou seja, é para todos os povos. É a promessa de Joel se cumprindo. Agora, muitos afirmam que o falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Mas a experiência de falar em línguas, e aqui ainda colocam de profetizar,
que eles falavam em línguas e profetizavam, aqui coloca. Então eu teria que dizer que a profecia também é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Então logo entendemos que não é uma evidência do batismo com o Espírito Santo, nem o falar em línguas, nem a profecia, até porque não há esse fenômeno da língua no derramamento do Espírito Santo sobre os samaritanos. Lá não destaca isso. Lá simplesmente dizem que eles foram cheios do Espírito Santo. Nem tão pouco hoje. Hoje, como afirmam muitos aí. Veja o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 30. Ele diz: falam todos em outras línguas? Quando ele afirma, quando ele está falando sobre os dons espirituais, então o que ele está dizendo aqui, todos porventura falam em línguas? A resposta é não. Nas nossas igrejas também são assim. Então, isso mostra que se fosse evidência, todos deveriam falar em línguas. Versículo 7. Eram ao todo 12 homens. Por que será que Lucas coloca isso em um versículo, em um destaque? Por que ele disse os 12 homens? Eu acredito que não tem nada explicativo com relação ao número 12. Nada a ver com os discípulos de Jesus. Não, simplesmente eram 12 homens. Ou seja, Paulo dá uma importância a um grupo. Um grupo aparentemente pequeno, contando ao número de conversões em massa que acontecia na época, né? Mas a exemplo dos 5 pães e 2 peixinhos, que uma multidão se alimentou, conforme registro de Mateus capítulo 14, ou seja, nos mostra aqui que o pouco que temos, quando é colocado nas mãos do Senhor, ele pode se multiplicar de forma que não seríamos nem sequer capazes de imaginar o quanto isso se multiplica. Então, muitas vezes, nós queremos ganhar muitos e acabamos ficando com poucos. Jesus e Paulo eles sabiam ganhar poucos e discipulá-los para poder alcançar muitos por meio deles. Um exemplo é o próprio Jesus, né, que trabalha com 12, com o objetivo de ganhar o mundo. Então ele não investe na multidão que seguia ele, mas ele investe num grupo pequeno, 12. Paulo também, né, como aqui no próprio exemplo, né, mas você pode ver que a equipe missionária dele nesse momento que estamos estudando era Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que estava relatando este caso. Era um grupo, uma equipe pequena, para um trabalho de tamanha envergadura a ponto de evangelizarem toda a Ásia Menor. Claro, Paulo não fez isso sozinho, é possível que em muitas cidades Paulo nem esteve presente, mas aí está a visão de Jesus quando implanta o discipulado e nos manda também, igualmente, discipular, porque a multiplicação na vida por meio dos discípulos, há uma multiplicação também de amplitude da onde vamos levar, até onde vamos levar o Evangelho de Jesus. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Ou seja, Paulo gastou muito mais tempo nas sinagogas do que quando foi lá em Tessalônica. Em Tessalônica, não sei se você lembra, mas houve a perseguição e ele só conseguiu ir na sinagoga 3 sábados. Aqui não, aqui ele fica 3 meses. Mas alguns deles, versículo 9, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Caminho com C maiúsculo, isso mostra que eles estavam falando mal do Evangelho, né, da mensagem pregada. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar-lhes diariamente na escola de Tirano. Bom, aconteceu então aqui o mesmo que aconteceu na cidade de Corinto. A perseguição, a luta e tal. Provavelmente, o que o Paulo fez?
como viu que não poderia mais continuar na sinagoga porque ia aumentar o problema, ele encontra com um tal de Tirano, é o nome de um homem, isso não mostra que ele era tirano, né? É o nome dele que era Tirano, era um filósofo da época e da cidade. Ele tinha uma escola, possivelmente de filosofia, que funcionava, geralmente a cultura lá de Éfeso era, o comércio, por exemplo, funcionava até 11 horas e possivelmente voltava às 16 horas. Era o horário mais quente, onde as pessoas evitavam sair, e eles tinham aquele costume da siesta, né? Após o almoço, dar uma descansada, uma relaxada e tal. Dificilmente você encontrava alguma pessoa na rua 1 hora da tarde, por exemplo. Eu conheço uma cidade, não vou falar o nome, aqui, pertinho da gente, que o comércio funcionava assim, 11 horas fechava, todo mundo ia almoçar, depois dormiam, lá para as 3, 4 horas é que o comércio abria de novo. Então era costume as pessoas dizerem assim, você vai no comércio que hora? De manhã ou de tarde? Quando falava de tarde, significa que tinha que ser depois das 3. Né? Vamos lá. Então a instrução era provavelmente dada no horário mais fresco da manhã, como eu falei, tirando. Então a escola estava ocupada nos momentos mais frescos. E aí o momento mais quente foi que Paulo aproveitou, e isso segundo alguns manuscritos gregos que nos mostram que os ensinos dele eram de 11 às 16 horas. O horário difícil das pessoas saírem, mas era o horário disponível dessa escola. Na verdade, deveria ser um salão onde ele reunia todo mundo juntos, né? E tudo indica que Tirano também já houvesse se convertido e de repente abriu espaço para Paulo pregar ali o Evangelho. Okay. Versículo 10 diz assim: isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, olha só, 2 anos aqui fala, com mais 3 meses que ele passou pregando na sinagoga, então mais ou menos aí 2 anos e 3 meses. Possivelmente esse foi o tempo de registro que a gente encontra 2 anos e 3 meses. Quando se fala em 3 anos é porque arredondam isso aí, como eu já expliquei. Mas olha, foi a mais longa permanência registrada por Lucas numa só localidade missionária de Paulo, né? E eu já expliquei aquela questão da cultura judaica na questão do arredondamento. Paulo então, ele prega em Éfeso durante esse tempo, como eu já disse, uma cidade estratégica, exemplo de Antioquia, da Psídia, exemplo de Tessalônica, de Atenas, de Corinto, né? E reforçando, o sucessor de Paulo no pastoreio desta igreja foi Timóteo e mais tarde João. Bom, finalizando hoje, versículo 11 e 12 diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Eu quero concluir com esse versículo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. O que podemos dizer aqui? Que Deus estava confirmando o apostolado de Paulo por meio de milagres. E era uma forma de discernirem quem era apóstolo e não. Era por meio dos milagres. E Paulo mesmo disse: eu fui ter convosco, não foi só com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. E aqui em Éfeso aconteceu isso, até porque Éfeso, como já disse, era uma cidade, um grande centro de ocultismo, e a gente sabe que os milagres não são o evangelho, mas os milagres abrem portas
para o Evangelho. E foi o que aconteceu aqui em Éfeso. Aqui diz, inclusive, que os lenços de Paulo serviam para usar, colocando sobre os enfermos e eles sendo curados. Aqui, hoje em dia, muita gente faria de sair um grande mercado, né? Vamos comprar toneladas de lenços para poder vender, são lenços ungidos de Paulo para poder curar os enfermos. Eu não acredito que era isso que aconteceu, eu acredito até que as pessoas tomavam de Paulo. Aqui não era esse lenço que hoje a gente usa, não. Segundo os comentaristas, esses lenços serviriam para amarrar na cabeça quando Paulo estava trabalhando com couro. Ele trabalhou com tendas, né? Então, para trabalhar com couro, eles tinham que amarrar lenços na cabeça e tal. Isso é o que diz alguns comentaristas, tá bom? Bom, eu vou encerrar por aqui, por hoje, prometendo que na próxima quinta, se Deus quiser, estaremos dando continuidade, fechando esse capítulo 19, quem sabe já iniciando o próximo capítulo também. O que quero destacar, Paulo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a lutas na cidade de Éfeso, mas ali ele estabelece uma grande e poderosa igreja. Ele não desanima, ele avança. Ganhou os 12 discípulos, Áquila e Priscila já se encontravam também na cidade, já os auxiliavam, ali levantou-se de fato uma poderosa igreja, como eu já comentei anteriormente, uma igreja muito relevante nos primeiros 4 séculos de existência da igreja. Amém. Boa noite, querido, para você e para sua família, que você tenha um sono reparador nessa noite. E se Deus quiser, até a próxima semana. Grande abraço. Tchau, tchau.